Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Cantinho das 9, um momento em que nos juntamos para mantrar juntos, para entoarmos o mantra Om Namo Narayana. Este cantinho das 9 acontece às 9 horas da noite, todos os dias da semana, à exceção... Todos os dias da semana, pronto. De vez em quando há um ou outro que não pode acontecer, mas é raro. E hoje temos, se bem se lembram, a presença de dois monges, dois rishis, nomeadamente do Rishi Aradakananda, que eu vou convidar já a entrar. Ok, aqui está. E vamos ter com certeza mais uma conversa linda. Vocês podem ver o outro que ficou gravado. Okay. Jai Gurudev. Jai Gurudev. Aí estão os dois com pinchas. Como é que está a imagem para você? Tá ok? Tá. Ok. O Aditya está um bocadinho... Mas tá bom. O Arada... É porque a minha cadeira é mais alta. mas isso está tudo certo. Agora, a sua cabeça está cortada. Isso. Tá, assim está bom. Aqui não parecia. Ok. Então, boa noite. Boa noite. Boa noite. Hoje vamos falar com o Rishi Aradakananda, que eu agora já sei que o seu nome é Luís, não fazia ideia. E eu vou fazer algumas perguntas semelhantes, na verdade. E a primeira é como é que fez este caminho? Quem é o Rishi Aradakananda? E o que é que ele levou? Primeiramente, parabéns pela grande vitória futebolística que vocês tiveram. 6-1. Grandioso. Não que eu assista tudo daqui, mas eu fiquei sabendo. Sim. Eu ouvi os gritos aqui no prédio, porque embora o meu irmão seja treinador de futebol e esteja lá no Catar, eu não ligo nada, mas sim, claro, ok, por Portugal. Então, eu sou de uma família de músicos, então eu estava estudando música no Brasil e sempre tive um lado espiritual. Então, eu praticava já yoga e já em 2005 eu tinha 2005, quantos anos eu tinha? 18 anos. Com 17 anos eu já fui iniciado em Kriya Yoga. Uma outra Kriya Yoga do Yogananda. Que é o Kriya Yoga? E a Kriya Yoga é uma série de técnicas meditação, respiração, que são feitas especificamente para limpar o nosso karma, né? Para acelerar o nosso processo evolutivo. Então, eu pratiquei. Para quem quiser saber mais sobre o Atma Kriya Yoga, nós já falámos aqui algumas vezes sobre ele, inclusivamente até com o Sitaram, com o Padmadas, e eu refiro muitas vezes como fazendo parte das minhas práticas diárias. Assim, de uma forma mais simples, ok, para queimar a karma mais rápido, certo? Mas de uma forma mais imediata, ajuda enfim, a serenar, não é? Sim, ajuda você a sentir amor e devoção no seu coração e nos ajuda a descobrirmos que nós somos seres espirituais. Essa é a coisa mais importante. Nós não somos só esse corpo limitado, mas a gente descobre, a gente passa a sentir que nós temos uma alma e que essa alma tem uma relação com Deus. Mas então, eu estava... Sim, digo. Não, eu só queria dizer que o curso de Atma Kriya Yoga está disponível para todas as pessoas, não têm que ser seguidores do nosso mestre espiritual que está ali, para Mahamsa Vishwananda, mesmo que não sejam, podem tirar o curso e vejam ou no site
Bhakti Marga, ou mandem-me mensagem e eu o encaminho. Pronto, só uma parte para quem quiser. Eu acho que é muito interessante, é uma forma ótima de começar. No outro dia nós falávamos de, ok, estou nesta vida assim, então mas começo por onde? Uhum. E o Atma Kriya Yoga ajuda muito, não é? Sim. Isso foi realmente o meu início da vida espiritual. Isso antes de eu conhecer Guruji. Primeiro eu li uns livros, sabe, Paulo Coelho, aí daí veio o livro do Yogananda e Kriya Yoga. Aí realmente eu percebi que minha vida era em essência espiritual. Eu já queria viver a vida do ponto de vista espiritual, sempre. Mas na parte prática, assim, mais material, eu era um músico, estudava música na universidade na Bahia. Mas antes de eu terminar meu curso, meu professor falou que eu tinha que sair do Brasil. Eu falei, tá na hora de você sair do Brasil e estudar fora. Então, a universidade no Brasil tem uma relação com a universidade da Alemanha, em Mannheim, e eu fiz esse intercâmbio, mas não fiquei naquela universidade, fiz uns outros exames e escolhi uma outra. Houve aqui uma quebra. Está a haver uma quebra aqui. A vossa internet não está a funcionar. Estávamos que não chegou a ir para essa universidade. Sim, aí mudei de universidade em Saarbrücken, fiquei estudando, fazendo minha Kriya Yoga, estudando música e comecei a trabalhar com música na Alemanha e tal, e ter uma vida meio que normal. E sempre de manhã e de noite fazia minha Kriya Yoga, até que eu acabei por conhecer o meu guruji espiritual, que morava na Alemanha, e era inimaginável, porque eu li esses livros, esses grandes santos, esses grandes mestres espirituais, e eu tinha um desejo bem profundo de ser um monge, sempre tive. Sim. Era algo tão distante que eu nem considerava. Não sei se Mas, você tinha isso também. Tipo, eu queria, mas era como um sonho utópico. Porque, para mim, gurus assim só existiam na Índia e eu nunca vou morar na Índia. Então, era o que estava na minha cabeça. Assim. uhum. ¿Qué, Mas qué te gustaba de más de vida de monje? O que eu ¿Qué gostava? atraía más? Não, eu buscava esse sentimento de bliss, de estar Tranquilidad. completo, né? entrega completa a Deus, estar ao serviço, não é? Sim. Porque eu sempre tive dificuldade de sentir que a vida fazia sentido. Ok. Desde criança? Desde de adolescente, criança, assim. Sempre tive um certo aspecto filosófico, assim. Falei, isso não faz muito sentido, sabe? Você sofre, não sofre, morre, não morre. E aí você vai, as pessoas choram, não choram, mas tudo não faz sentido, sabe? Pra quê? Então eu sabia que no caminho espiritual eu já tinha uma certa experiência com minha meditação, com coisas que eu vivi, que às vezes esse fogo vinha no coração e as coisas faziam sentido. Uhum. Entendeu? Portanto, nada nesta história tem a ver com o andar à procura de uma menina, né? Tal como o Aditya. Olha, eu não estava à procura, mas eu também nunca estive sozinho até virar monge. Ok, ok. Certo. Vamos dizer assim. Tipo, eu não estava à procura, Se calhar nunca disse. mas eu falei para Guruji, Guruji, até eu virar brahmachari, eu não fiquei solteiro por mais de 2 meses, desde meus 14 anos. Mas não dizia às suas namoradas que tinha esse desejo, essa força, enfim, que de alguma forma lhe dizia: Ok, eu quero ser monge. Não conheço. Não dizia, mas não precisava dizer, porque eu fazia a minha cria todo dia de manhã e de noite. Então, às vezes, a gente chegava em casa do cinema e ela ia para a cama e eu sentava no chão, fazia 1 hora de cria. E frustrava muitas vezes com quem eu tinha relação. Então, isso estava um pouquinho claro. Eu não era antissocial, mas eu tinha muita disciplina com isso. E minha última relação foi uma esposa, eu casei, fui casado por 3 anos. Né? E ela é também devota de Guruji até hoje. Então, ela chegou a ser monja por uns anos. Então, a gente teve um processo. Eu não quero contar essa história toda porque é muito longa, mas a gente chegou a ter uma filha que faleceu com 6 meses por causa de uma condição no coração. Isso tudo aconteceu com o Guruji.
eu estava junto com ela, a gente conheceu o Guruji, ela engravidou, aí eu tive uma filha, essa filha faleceu, ela foi para a Índia para se sentir melhor e virou monja no ashram da Bhakti Marga na Índia. E quando ela foi e virou monja, Guruji virou para mim e falou: agora você pode. Ele não me falou, você quer? A gente nunca conversou sobre isso. Eu conheço o Guruji desde 2011. Em 2015 eu virei brahmachari, virei monge. E o Guruji nunca perguntou, você quer? Ele só falou, agora você pode. Né? Aí eu falei, vamos. Ok. E o que é que, sendo monge, tendo a vida que vocês têm, nós já falámos um bocadinho sobre isto, sente inquietações? Nós, aqui fora, até parece que somos muito diferentes, mas, enfim, nesta vida, ok? Existe esta vida, existe essa vida, existem outras vidas. Vamos separar assim. Nós temos muitas ânsias, preocupações. Hum, Sente muito Eu preocupação. tive uma conversa, eu tive uma conversa assim com a Ditya outro dia. Você lembra? Lembro. Ok. Internet. Na internet está aqui. Tá tudo certo. Porque a Lídia falou para mim, Arata, que você... A gente estava na casa do Guruji, eu moro lá, num quartinho no canto, e a gente estava na cozinha, e a Aditya virou para mim e falou, você lembra quando você tinha medo? Tipo, medo existencial, medo de viver. Eu falei, cara, Medo de morrer, medo que medo as de coisas malas morrer, possam passar medo familiares. de não ter um trabalho bom, medo de não... Eu falei, cara, eu lembro, como isso não existe mais? Este é o tema, acreditem, isto é importantíssimo, porque, ok, Mas, lógico, eu ainda sou um ser humano, eu ainda tenho, digamos, oscilações emocionais. Mas, com certeza absoluta, essas oscilações são muito menores desde antes de eu virar monge. Monge é só uma parte do processo, porque o processo foi todo um caminho espiritual, até de eu ter práticas espirituais e de eu oferecer tudo que eu faço para Deus. Tudo isso me ajudou realmente a fazer com que essas oscilações sejam menores. E eu consigo, se eu tiver feliz ou triste, eu ainda consigo sentir sempre que Deus está aqui. E antes, quando eu tinha muita felicidade, era aquela felicidade cheia de ego. Eu esqueço de Deus, sou só eu. Tudo é perfeito. Muito triste, depressão total. E no futuro, na vida normal, você oscila assim, aquela felicidade ignorante, depressão. Felicidade ignorante, depressão. Mas aí as oscilações vão ficando mais próximas e você sempre tem um centro, sempre tem Deus no meio. E aí tudo faz parte da vida. Porque no final, não é... No nosso caminho de Bhakti, a gente não quer destruir as emoções. A gente quer usar tudo para o serviço de Deus. Então, se eu estou me sentindo, digamos, de forma meio introspectiva, não muito feliz com tudo, eu falo, pô, esse é o melhor momento para escrever um poema para Deus. Aí sempre escrevo algo bem profundo, sabe? E se eu estou com muita alegria, então eu vou e canto e grito no templo e todo mundo vai ficar pulando e cantando junto. Então, é usar tudo aquilo que a gente sente como ferramentas para servir a Conexão com Deus. ele. Ferramentas de conexão. nós infelizmente vivemos muito, enfim, com muitos medos, sim, compreendo que a evolução espiritual nos vai serenando esses medos, mas sim, são muito comuns. Tanto os medos em relação ao futuro, como enfim, as marcas, as mágoas, que se trazem do passado. E muitas vezes não é fácil apaziguar isso. E, no entanto, bom, quando eu percebo, quando eu aprendo e me faz todo sentido que há um plano maior e, portanto, ok, cada momento que nós vivemos, feliz, infeliz, teve um propósito de aprendizagem para nós. Eu no outro dia dei um exemplo de, ok, às vezes achamos que temos uma pedra no caminho, que é um pedregulho enorme e que vamos tropeçar e cair, só que, na verdade, ela serve-nos como escada para subir
e nós nem sabíamos, só mais tarde é que vamos saber. Mas há pessoas, eu tenho muitos pacientes que vivem completamente presas ao passado. Uhum. Não sei como é que se pode, enfim, se há um conselho, se há. Bom, todos os grandes mestres espirituais falam que o fruto do sofrimento, um dos frutos, tipo, o Gita fala que o desejo, né, é o principal fonte de sofrimento, né? Então, aquele desejo descontrolado de coisas que a gente, na verdade, não precisa, né? Mas quando a mente está sempre pulando para o passado ou para o futuro, você está sempre no estado de sofrimento. Você tem várias formas de sofrimento, né? No passado, porque há muita saudade, aquilo que você tinha não tem mais, ou porque você fica, né, remoendo coisas antigas que poderiam ser superadas, mas às vezes há um certo conforto em ficar sendo negativo no passado e não aceitar a mudança. E o futuro que causa ânsia, causa medo, causa aquele medo de não ser bem sucedido na vida, né? Sim, ou de ficar sozinho, ou de, ok, vou envelhecer um dia, quem toma conta de mim? Eh, já sabemos que os dois maiores medos, o Swan Claro. dizer, Aradhana, o que diz o medo de ficar sozinho? sim, Eu acho que um anelo ora para a gente. Como não, diz anelo? Um Desejo, né? desejo. tem de ficar. Não, calma. Verdade. O que acontece é as pessoas, e eu já passei por aí. Eu lembro-me que tinha noites, neste caso, eu sempre tive muita dificuldade com o sono. Pronto. Ou seja, eu durmo, mas sonho muito, e depois durante a noite, se acordar, lembro-me. Agora não, agora muito melhor, muito melhor. Graças Claro. mas houve uma altura em que eu me lembro claramente de acordar e dar voltas na cama e a pensar: isso me falta a minha mãe, isso me falta o meu pai, isso me falta a minha rede de apoio, e eu fico sozinha, e como é que eu faço? E era um sofrimento enorme. Tal como, enfim, como acontecia comigo, certamente acontece com muitas pessoas. O que o Aditya estava a dizer, perdão, o Rishi Aditya estava a dizer era que, ok, nós de vez em quando queremos estar sozinhos e não conseguimos aí, mas não é disso que eu estou a falar. Eu estou a dizer na vida, no resto, não é? Se nos falha a nossa rede de apoio, e se eu for velhinho e não tiver filhos que possam cuidar de mim, se não puder, isto é uma preocupação constante. Sim. E é sério, é uma preocupação séria. E até aqui, aqui no Brasil é comum as pessoas ficarem velhas e sempre, quase sempre ter família por perto. Mas na Alemanha, as pessoas quase sempre envelhecem e vão para um lar de idosos e morrem solitárias, sem família e tal. E, mas esse é um dos testes mais profundos de confiança em Deus. Primeiro, na sangha, na família espiritual, a gente expande nossa família para muito mais gente e sempre vai ter gente que vai querer cuidar e ajudar e servir. Porque o serviço é algo muito importante, sabe? E não só servir a Deus e ao mestre espiritual, mas também a servir aos devotos que precisam, né? Então você vê que isso é algo muito mais. Quando tem algum devoto aqui por perto, a Vishnupriya, por exemplo, que faleceu agora na Ah, Navaratri com sim. 80 anos, as pessoas que ficavam tomando conta dela eram devotas, vinham devotas da Polônia, que sabe que tinha um trabalho simples da Polônia, que sabia, eu vou lá cuidar dela, sabe? E os devotos naturalmente querem servir e ajudar. Assim. Então, esse é uma das questões que se tornam mais fáceis de lidar para a vida de um devoto, de uma pessoa que tem uma família espiritual, uma comunidade espiritual. Assim. Sim, sem dúvida. Além do fato de a gente só deve confiar em Deus e deixar tudo nas mãos deles, e ele vai tomar conta. Mas eu sei que é fácil de falar, prática é outra coisa. Mas, de fato, na vida espiritual, na família, na comunidade espiritual, tem muita gente que
que sempre vem ajudar. Sim, é verdade que nesta comunidade as pessoas se entreajudam muito e quem faz parte dela percebe claramente que, sim, tem uma rede de apoio, não é? Mas desde que eu conheço o Guruji, desde que, enfim, ouço mais, estudo mais. Eu não me lembro, há anos que eu não tenho pensamentos desses. De ai, se eu sozinha, ai, se eu não tenho. Ai, não, isso nunca, já não me lembro. Eu posso assegurar que há anos e durante muito tempo isso era recorrente. Portanto, sim, isto muda-nos, não é? Ou seja, é claro para todos nós, e nós falamos muitas vezes nisto, há muitas pessoas que vivem no passado, muitas gostam dessa autocomiseração de eu fui tão infeliz, continuo, não sei, ok, pronto, certo. É com elas, se não quiserem mudar, ninguém pode obrigar. Há outras que estão presas ao passado e isso é que me não é preocupa, parece-me mais delicado tratar. Pessoas que têm marcas de infância, porque na infância nós vemos coisas que não entendemos, ou de facto aconteceram coisas a que a criança não devia ter assistido, e que moldam depois os comportamentos na vida adulta, ainda que o adulto não tenha consciência de que isso aconteceu. E vocês são a favor de ir remexer o passado, não ir esmiuçar, mas de tentar perceber o motivo pelo qual a pessoa tem recorrentemente esse comportamento, ou acham que não faz sentido? Sinceramente, eu não poderia me posicionar a favor ou contra. E eu acho que aquilo que é medicinal tem que ser visto pelo responsável médico e tal. Eu acho que, mas do ponto de vista do monge Aradaka, talvez o monge Aditya também, vamos ver, eu diria o seguinte: nós temos que entender a limitação da mente. Se a mente que está machucada, que muitas vezes é o próprio criador do problema, porque olha, houve um trauma, mas o trauma fica porque a mente se manteve no estado traumático, né? E a gente quer usar a própria mente para curar a mente. Eu acho que, na verdade, é muito mais interessante você buscar algo maior, algo que está além da mente. E o que nós temos além da mente? Nós temos o nome de Deus, nós temos o mantra. Então, lógico que talvez falando assim, você repete essas palavras, essas 8 sílabas, 16 sílabas, e tudo vai mudar. Um pouquinho de estudo, um pouquinho de leitura sobre o mantra, sobre santos de diferentes séculos e milênios que usaram esse mantra, vão trazer um pouco dessa fé na gente. E a gente vai entregar o nosso cuidado ao mantra. Por quê? Porque o mantra, o nome de Deus, é o próprio Deus. Então, a primeira recomendação que eu daria para qualquer pessoa que passa por algum tipo de dificuldade assim é desenvolver apego ao nome de Deus, principalmente na forma de mantra. E ter uma prática de cantar mantras e deixar com que em vez de deixar a mente estar absorvida em si própria, em seus próprios problemas, deixar que a mente seja absorvida pelo mantra. Que o mantra seja algo natural, porque a gente não pode entender isso de forma muito prática, porque é algo transcendental, mas a prática do mantra nos transforma de dentro para fora. E limpa nossas doenças mentais, físicas, emocionais. Então, a primeira coisa que eu falaria, se apegue ao mantra, confie no mantra, no nome de Deus. Não há diferença entre Deus e o nome dele. Repita Om Namo Narayana, Om Namo Narayana. Quando a mente ficar negativa, a sua arma é o mantra. Repete o mantra. Joga o mantra na negatividade. E você vai ver que a mudança vai vir de forma mais forte do que se imagina. Eu posso dar um exemplo. Claro que não vou falar de outras pessoas, falo de mim. Eu, na minha infância, muito pequena, senti-me abandonada. Senti, não quer dizer que tenha sido, porque não é a realidade, mas senti.
E transportei isso durante muitos anos, sem perceber que tinha consciência disso. Aliás, porque a história que eu contava era toda muito floreada e, portanto, eu acho que eu própria me protegia disso. No entanto, toda a vida eu vivi a cuidar dos outros. Eu sentia uma necessidade enorme de cuidar. Até chegar ao momento em que, ok, com este mergulhar em mim, também encontrar algumas respostas, enfim, conversando com o Guruji e com as práticas, etc., percebi que muitas das vezes eu dou, não numa atitude, ou cuido, não numa atitude altruísta, mas para aquela pessoa não me abandonar, para aquela pessoa precisar de mim. Sim. E, portanto, isto veio agora que eu identifiquei, agora quer dizer, não identifiquei o padrão há muito tempo, atenção, eu fui perceber e que isto acontecia por este motivo há relativamente pouco tempo. E tudo fez sentido, ok, sim, ok, eu senti, de facto eu senti. E faz sentido que eu tenha dificuldade em deixar-me cuidar por pessoas. Eu tenho muita facilidade em cuidar mas quando chega a parte de cuidarem de mim, é um bocadinho mais difícil. Pronto, portanto, às vezes, se calhar faz sentido com alguém especializado ir mexer em alguma parte, mas não. Enfim, há muitas pessoas a favor, muitas pessoas contra, mas sim, é para deixar para os especialistas e esta. A meditação, o Atma Kriya Yoga, os mantras ajudam sempre. Eu pessoalmente não acho que você não encarar algo, esconder algo vai ajudar. Nunca vai ajudar. Mas depende do nível de trauma, do tipo de experiência que a pessoa teve, né? É algo... A questão é que muitas vezes as pessoas não têm consciência. Não estão a esconder. Não têm consciência. Repetem o padrão e dizem, mas porquê que eu faço isto com as pessoas? Não faz sentido. A gente entende que existem samskaras também. Quando a gente estuda as escrituras mais ancianas do mundo, a gente vê que muitos dos nossos hábitos podem não ter sido nem desenvolvidos nesta vida. Uhum. E nós temos vários, tem corpos energéticos, emocionais que também passam de vida para vida, né? Vida para vida. Então, existem tendências, vamos dizer, tendências que você não entende. Você vê em criança, você tem 2, 3 filhos. São todos diferentes. Um é egoísta, outro é altruísta, outro gosta de cantar, outro morre de medo de cantar. Eles já nascem assim. Porque são tendências que vêm de vidas passadas, né? Sabe, Ana, para mim, eu lembro as preocupações que eu tinha antes. Era principalmente... Meninas, Ah? Preocupações que tinha antes. ao contrário da menina. Não, não, não. É muito pior. É o sentido da responsabilidade por seres queridos. Meu pai, é o mesmo que você dizia, não? Essa responsabilidade sobre eles, como que se alguma coisa vai passar para eles, se de estar atento que eles estão bem. E tem essa preocupação rodando detrás da mente. Talvez não à frente, mas estava uma película rodando detrás. E até que um ponto, Guruji mostrou para mim que Deus ama tanto, tanto as pessoas, que é o amor que eu tenho, que se reflete na preocupação por meus seres queridos, é nada comparado ao amor que tem Deus por as pessoas. Então, o que o Guruji mostrou para mim é que a responsabilidade das pessoas não está em minhas mãos, nas mãos de Deus. Então, as experiências que uma pessoa tem que viver nessa vida é um pacto, um arreglo, pacto, Sim. entre o alma de meu pai, minha mãe, meu ex-namorado, o que seja, com Deus. Entre elas. Sim. E eu não tenho nada a ver com essa relação. É alma e Deus. Então, ajudou para mim para separar toda essa carga emocional de responsabilidade com as pessoas ao redor meu e pensar entre Deus e elas.
Minha parte, por supuesto, Sim, sim, é, supostamente. supostamente, é fazer o melhor que eu posso para que eles possam conectar com Deus. Mas, ao final do dia, depende de Deus e deles. Não? Então, se eu me preocupo tanto com as pessoas e como estão eles, em realidade estou divagando, Está a perder ou, tempo, não é? sim, estou postergando em realidade o trabalho próprio. Porque essa é a minha responsabilidade como alma e conectar com Deus. Porque quando você contou a sua experiência de infância e depois de cuidar das pessoas, esperando criar essa relação, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi, na verdade, o que você estava buscando era amor. Sim, Um amor que você não sentia, então era mais do que uma segurança de ter uma pessoa que ia cuidar de você de volta, mas esse sentimento de amor, um vazio que você sentia e você tentava suprir buscando o amor nisso, né? E é uma forma bonita de procurar o amor, de buscar o amor, você cuidar das pessoas. E como seres humanos, a gente cria a expectativa, né, de ser cuidado de volta. Cristo falava, a Guruji adora falar isso. Cristo falava, tá na Bíblia, quando a mão direita dá, a mão esquerda não deve saber disso. Então, quando a gente faz alguma coisa, a gente não deve criar a expectativa de receber de volta. Mas a gente não é assim. A gente tem expectativa. A gente tem que conscientemente trabalhar nisso. Mas se você não tem um mestre espiritual que nos ensina, a gente não vai nem chegar a esse ponto de conscientemente trabalhar essas expectativas, né? Mas a busca pelo amor é uma busca espiritual, mas que você não tinha consciência disso, e com certeza foi parte do seu caminho até chegar onde você chegou hoje em dia. sim. Não, sim, eu procuro Deus e sempre foi fundamental para mim desde criança. Eu parava de brincar para ir. Na verdade, já meditava e não sabia. Hum, Eu parava de brincar e ia para o quarto da avó Luz, que era a minha ama. Tinha assim, um altar com santinhos e eu punha-me lá à frente e fechava os olhos e ficava só em silêncio. Mas eu preciso oh, daquilo. E era. Eu trabalho com a minha melhor amiga até hoje, portanto, que conheço desde que nasci, porque é neta biológica da minha ama. E volta e meia ela lembra, diz: Oh, Ana, lembras-te quando tu paravas? Estávamos a brincar às panelinhas ou às não sei quê, e tu paravas e dizias: Já volto. E ias para o quarto, estava a luz. Primeiro, nas primeiras vezes, eu lembro-me que elas gozavam comigo, iam espreitar e diziam assim: Oh, Ana, anda a brincar! Mas depois passaram a respeitar, do tipo: Ok, é a cena dela, está tudo bem. Portanto, eu sempre tive uma necessidade muito grande e, aliás, eu adoeci, eu fiquei, o meu burnout, eu tive consciência plena logo que não era um burnout físico, era o eu ter-me afastado do meu caminho espiritual. Eu disse isto ao médico, por favor, não me dê medicação. Eu sei qual é o meu problema. Eu tenho deixado a minha espiritualidade completamente de lado nos últimos anos. E ele, maravilhoso, disse-me: Ok, então diga-me qual é o plano e vamos a isso, sem medicação. E então, não. Guruji E surgiu Deus, nessa altura e eu sei boa. que fiquei devota do Guruji porque estava mal. Não, tenho a certeza absoluta que não foi por isso. Mas sim, bom, são experiências. Nós achamos muitas vezes, e é aquilo que mais nos magoa aqui, uh, é achamos que controlamos. Sim. O querer controlar demais. Não, nós não controlamos nada, não é? Na verdade. Nada. Nada. A É, única coisa que você pode controlar, talvez, é a sua intenção, certo, sim, verdade. mas não o resultado da ação. Qual capítulo do Gita? 3. Carmaio. Você tem a, Ah, 4:45. você tem a responsabilidade, você tem o direito, você tem a responsabilidade pelo que você faz, mas não tem nenhum direito pelo fruto da ação. Aquilo que você faz é sua responsabilidade, aquela intenção. O fruto daquilo que você fez não só não está nas suas mãos, como não é nem o seu direito querer desfrutar disso. É algo bem profundo, na verdade, né? No Bhagavad Gita. A intenção, o porquê da gente fazer qualquer coisa é o mais importante. Onde está a nossa mente quando fazemos qualquer coisa, isso é o mais importante.
E o que vem depois dessa ação está sempre nas mãos de Deus. Sempre nas mãos de Deus. E é tão bom quando nós conseguimos entregar. É uma sensação tão, é assim tão leve que nós pensamos. E eu sou péssima. Eu sou péssima porque eu não sou exemplo nenhum, não é? Eu ando para cima, para baixo, vai para trás, vai para a frente, pronto, enfim, sou um ser humano a viver aqui e a tentar melhorar, mas com passos para trás. Hum, mas quando eu de facto entrego, eu antes era muito controladora, mas muito, do tipo, tenho uma equipa, eu até o trabalho da equipa, eu delego, não é? Eles têm as funções deles, eles têm as licenciaturas deles, que não é a minha. E no entanto eu ia besbilhotar e a ver se estava certo, porque eventualmente eles não estavam a fazer bem. Portanto, mais controladora do que isto não pode haver. É, até ao momento em que eu comecei a ouvir o Roger dizer: vocês não controlam nada. E depois aquela história do Sari, a famosa história de Sim. Sari, simplesmente entrega, confia, faz a tua parte, não é? Não fiques só sentado à espera que aconteça, faz a tua parte e larga, deixa. E aí, não é só falar, Deus, eu confio em ti, segurando. Eu confio em ti. Você tem que confiar e entregar. Essa é a grande coisa da história do Draupadi no Mahabharata. Porque ela confiava, chamava por Deus, enquanto tinha aquele 1% de medo, de segurança. Mas no momento que ela fechou os olhos, no momento que ela parou de se preocupar com a própria honra, com a própria moral, ela simplesmente confiou em Deus e deixou que ele tomasse conta de verdade. Ele estava lá. Ele já estava do lado dela esperando aquele momento para tomar. Porque é isso, Deus está constantemente conosco. De fato, Deus tem um local, a moradia dele dentro do nosso coração. Ele tem as escrituras ensinam que ele tem um aspecto chamado Paramatma, que ele vive Antaryami dentro de nós. Tipo, ele é cósmico, tudo que existe dentro do corpo cósmico de Deus. Ele existe também em forma sutil, energética, e como uma pequena entidade dentro do assento da nossa alma, vamos dizer assim. Então, dentro do nosso coração espiritual tem duas entidades. A nossa alma, que é uma partezinha dele, e ele próprio do lado, observando. E tendo as experiências do mundo material através da gente. Então, ele só precisa que a gente deixe ele tomar conta para ele tomar conta do volante do carro. Verdade, verdade. Bom, sim, é tudo aparentemente simples, mas depois no dia a dia as pessoas questionam-se como é que eu faço isto? Ok, é tudo muito bonito, mas eu não saio deste padrão. Será que eu tenho que ir à Alemanha? Eu recebo imensas mensagens destas. E vocês disseram no outro dia, bem, não é preciso vir à Alemanha, não é preciso... Ok, mas continua a haver... Enfim, aquilo que nós fazemos aqui é entoar o... Não é preciso vir à Alemanha, mas se vierem, serão muito bem recebidos. Deixar isso bem claro. Sim. E nós já estamos a preparar o próximo grupo. Portanto, sim. Mas sim, eu acho que, se me permitirem, enfim, lá está, eu dou a opinião de quem está aqui, não é de quem sabe alguma coisa, porque eu sei zero. Mas do pequenino caminho que fiz com o Guruji, aquilo que eu acho que é mais importante é respeitar-nos, e respeitar-nos passa por termos tempo para nós. Não interessa se temos 500 filhos, salvo seja, não interessa se... enfim, temos que... Esse respeito por nós e por Deus que mora dentro de nós deve fazer com que, não interessa como, arranjemos tempo para nos focarmos nele. E penso que esse é o princípio número 1. Pode não ser, portanto, digam-me o que acham, por favor. Primeiro, alguém perguntou em alemão na viagem, aqui no chat, wo genau in Deutschland? A pessoa entendeu o português e perguntou em alemão.
É perto de Frankfurt. Alô, Suema Neruda, grande abraço. Diego Cordeiro. Eu concordo com você e eu adicionaria que, sim, na teoria parece fácil, na prática pode não ser fácil. Para algumas pessoas vai ser, para outras vai ser menos, para outras vai ser muito difícil. Mas a transformação só vai acontecer se nós dermos o primeiro passo, né? Então, esse primeiro passo pode ser muitas coisas. Esse primeiro passo pode ser um curso de Atma Kriya, pode ser começar o Mantra Project, um projeto Mantra, ou simplesmente comprar uma mala e falar: Ei, Ana, por favor, me ensina como é que é esse mantra, como é que eu posso repetir? Ou, E estar só em silêncio. Tirar 5 minutos e estar num cantinho, só em silêncio. As pessoas podem começar por aí. sem dúvida, estar só. Tem gente que tem muita dificuldade em estar em silêncio. Então, eu vou dar duas opções, duas variantes para isso. Japamala, não é? Já falaram assim, você pode estar em silêncio, você pode sentar e por 5 minutos conversar com Deus. Eu vou buscar o Japamala. Vamos. Exato. Em português. Conversar com Deus é muito importante, né? Whenever you are worried, it's because you are actually not much. Quem falou isso comigo? Não. Ele falou, sempre que você está preocupado é porque você não está fazendo mantra. Não está fazendo japa. Exato. E tem tempo para estar pensando. Está a fazer Coisa. o mantra errado, que é Está fazendo mantra. Está fazendo outro mantra, assim, worry. Né, Preocupação, esse Guruji preocupação. Esse Guruji disse muito assim. Quando a gente está preocupado, a gente, em vez de estar fazendo Om Namo Narayana, a gente está fazendo Om Problem Namaha. Om Problem Namaha. Que eu me curvo ao problema. Pronto, isto é um Japamala, é um cordão sagrado para quem quiser saber, enfim, ajuda. E ajuda até pela forma como é usado em si, já está a desfocar a mente. E os mantras em si têm essa função, não é? De proteção da mente e para a mente, certo? A repetição em si. Aliás, é científico que a repetição ajuda, por exemplo, a melhorar numa crise de ansiedade, num ataque de pânico. E os mantras, diariamente, não havendo crise nenhuma, não havendo, vão-nos melhorando, vão melhorando a nossa relação, antes de mais, connosco, e quando estamos a melhorar a relação connosco, estamos sem dúvida já a encontrar uma melhor relação com Deus, certo? Certíssimo. Sim. A minha viagem é muito ego. A palavra mantra significa man, vem de mente, é mente. Tra é de controle, é o controle da mente. Exatamente isso. Mantra é o controle da mente. Sim. O Krishna disse que a mente, não, Arjuna, é a mente mais difícil de controlar que o vento. Do que o vento, sim, sim. A mente é mais difícil de controlar que o vento. Aí depois, no verso 6:36, Krishna fala, sim, é muito difícil, é verdade. Mas com disciplina é possível. E só existe verdadeira evolução e mudança e transformação se houver controle da mente, se houver mudança da mente. A gente tem que... Você não pode ficar melhor. Esse aqui, os seres humanos, no geral, não entendem. Eu percebo isso em mim e nas pessoas, em geral. Todos nós queremos ser melhores, mas não queremos mudar. É impossível você ficar melhor se você não mudar. Você tem que mudar para ser melhor. É impossível você ser melhor sem mudar. E a segunda coisa, eu acho, ou a segunda dificuldade é, tem que ser para ontem. Ok, se eu sido isto, então, não é? E não pode ser assim. No, constant practice. Um passo depois do outro. Claro, e prática constante, como diz o Aditya, sim, não vai acontecer de um dia para o outro. Aliás, no início até pode piorar, porque, enfim, porque muitas coisas acontecem e no início até pode parecer que é uma dor maior, mas eu acho que, na minha pequenez, eu acho que não desistir, não é? E continuar, ainda que no início cause alguma dor, e pode não causar nenhuma, é o princípio, é não desistir. Nós também desistimos muito, não é? As pessoas começam, eu comecei com o Om Namo Narayana há uns anos, foi alguém me passou o mantra para eu serenar, lá está.
E eu confesso que achava aquilo muito. Assim, mas o que é que eu estou aqui a fazer? Estou aqui a dizer o que é que. Não, ou seja, eu estava ali, mas estava a pensar: ok, tenho aquela conta para pagar, amanhã tenho que passar no não sei quê. Portanto, então eu desisti. Depois tentei uma meditação conjunta, uma meditação guiada, e eu estive 1 hora em sofrimento. Mental. Se havia alguém mental que se tornou mental com a vida, fui eu. Porque eu acredito que quando nascemos nós somos todos muito mais coração, estamos muito mais ligados a ele, não é? Depois vamos vestindo camadas, imagino eu, para nos protegermos, para estarmos bem com os pares, para não sei. Mas lembro-me que foi desesperante, foi desesperante. E eu estive 1 hora em sofrimento e saí de lá e pensei, nunca mais mantro na vida! Acabou! E, no entanto, depois de conhecer o Guruji, a vontade de fazer e, ok, hoje eu estava um bocadinho desfocada, mas amanhã vai ser melhor. E depois vai ser melhor. E continuarmos é algo que só o Guruji conseguiu fazer comigo. Eu, mental, matemática, pura ciência, o Guruji. O Guruji. É aí que vive o grande segredo, né? Eu disse antes, a gente tem a nossa intenção, a única coisa que a gente pode controlar. Mas até por detrás dessa intenção, teve que haver alguma graça divina que possibilitasse que essa intenção pudesse estar dentro de nós. Sem aquela graça, sem aquela bênção, a gente não vai nem ter aquela disposição, aquela vontade de querer algo bom. Existe algo que sempre vem de Deus. Tipo, eu acho que assim que os grandes santos entendem, assim que eles entendem, percebem a vida, que a grande Ananda Maima, uma grande santa, falava assim, no início da vida espiritual, eu achava que eu fazia 99% e Deus fazia 1%. No final da minha vida, eu percebi que eu fazia 1% e Deus 99%. Então, até aquela intenção boa, a gente começa a perceber que sem a graça dele, sem uma bênção dele, nem esse pensamento de ter uma boa intenção poderia pular da nossa cabeça. É preciso não desistir no caminho espiritual, assim como há aqui uma analogia com a minha profissão, com a dieta, com a alimentação. Voltamos ao mesmo, mas é verdade. Sim. Há que ter disciplina de, ok, eu até houve um dia que não fiz, mas depois no dia a seguir volto a fazer. E acredito que esse seja o princípio principal de quem está, para quem está, diria eu, um dos principais conselhos para quem está a começar. Ok, esteja em silêncio, medita, ou mantra, mas não desista. Acho que Como aprender um instrumento também, a mesma coisa. É um processo, né? é um processo. É um processo. Portanto, agora só ter uma questão. Há uns tempos eu publiquei, até foi. Surgiu em brincadeira, numa conversa com a Bhaktidasi, claro, sempre a brincar, e a Bhaktidasi disse-me: oh bravo, deixa lá de fazer dietas para as pessoas emagrecerem, tu tens é que fazer a dieta do ego. E eu acho que temos todos que fazer a dieta do ego. Então ensina-me a fazer, porque essa eu não aprendi. O ego trai-nos muitas vezes, não é? Constantemente. Se esconde em tudo. Então andamos sempre aqui numa espécie de luta, que não tem que ser luta, pode ser mais sereno, não é? Sim. A gente podemos levar a vida de forma mais bem-humorada, então a luta vai ser mais divertida. Mas qual a grande arma que nós temos para isso? Olha, Aquilo que... está aqui uma menina a dizer, que eu adorei, quando tiver vontade de comer chocolate, vá mantrar. Ótimo! Quando tiver vontade de comer chocolate ou de comer batatas fritas, mantra. Parece-me perfeito. E se não posso controlar, ofereça para Deus.
Se não pode, oferece chocolate para Deus. Com muito amor para você, desfruta dentro mesmo deste chocolate. Os desportistas dizem, tem vontade de comer, vá fazer abdominais. Aqui vá fazer mantras, parece-me muito melhor. Olha, Ana, as 3 vezes que eu fui para Guruji, a dizer, oh Guruji, eu estou triste, oh Guruji, estou preocupado, oh Guruji. As 3 vezes que eu lembro, as 3 vezes ele perguntou, você está fazendo mantra? Eu disse, não. As 3 vezes que eu olvidei por mais de 15 dias, um mês, não fez nada, a mente vai embaixo. Eu É lembro, simples como esse, o único passo seguro que tem, se quer transformar, é mantra. Japa. Pode chamar para Deus. Se está pensando em Deus, não está pensando em você. Então, a arma mais fácil para o ego. eu lembro de uma história que uma pessoa estava conversando com o Guruji na casa dele e eu estava sentado na sala. E essa pessoa começou a ter perguntas assim, Guruji, porque eu estou tão mal e minha vida não está como eu queria, tal, tal, tal. E Guruji, em vez de alimentar mais essa conversa, Guruji se levantou, tipo, de repente, e começou a gritar, I, mine, myself. E começou a gritar, fazendo piada, e ficou andando pela casa, pra cima e pra baixo, gritando de forma tão engraçada, que até a própria pessoa reconheceu que ridículo que era o tamanho do egoísmo, sabe? Como se ela fosse o centro do universo, e, oh, mas eu não tô com o carro que eu quero, isso é o problema existencial, sabe? Então, Guruji conseguiu mudar a perspectiva só com essa forma de agir dele, louca de ficar gritando e falando eu, meu, myself, e gritando pela casa, chocando a mente de todo mundo, porque era algo sempre inesperado, né? A pessoa percebeu o quão ridículo era. Se você coloca em perspectiva o tamanho desse universo, sabe? O tamanho de coisas que existem nesse mundo, nossos problemas são tão bestas, Mesmo, quase sempre. mesmo. É. Ali, Também uma outra volta. Ah, desculpa, se tem tempo. Eu lembrei uma volta que Guruji diz: se você está ou deprimido, ou triste, ou angry, Raiva com raiva. com raiva para o mundo, para outra pessoa, como você mesmo, sabe qual é o impacto que tem isso no universo? Nada. O universo não interessa em absoluto se você tem um bom dia ou um mau dia. Então, ainda mais raiva na pessoa que está com raiva. Como é que eu estou aqui assim e ninguém o que diz, a única pessoa que vai sofrer a consequência dessa atitude idiota é você mesmo. Porque o universo não vai sentir absolutamente nada. Sim, é que nós começamos a sentir. A determinada altura percebemos, ai, que parvoíce, mas que raio de maneira de viver que eu tinha e que ainda tenho, eu ainda penso muito. Atenção, eu ainda penso muito, mas sim, volta e meia dou por mim a pensar, a sério, não leves a vida tão a sério. No meu caso não leves a vida tão a sério, não sejas tão exigente, não sejas tão by the book, não, calma. E quando eu penso nisto, vem uma outra Ana, e ultimamente nos cantinhos das 9 nós temos falado da criança interior, não é? Daquela que brinca, que saltita, que de vez em quando faz dar um grito no meio da. Pronto. E que eu tenho cultivado muito em mim, muito, muito, muito. Eu chamo-lhe a criança interior, e acho que sim, que todos temos, não é? Aliás, o Guruji, eu lembro-me de estar aí. E eu estava a ajudar a arrumar a casa do Guruji, quando foi construída, e às tantas o Guruji vestiu um fato, vocês lembram-se, um fato de árvore. Ah, sim, sim, claro, claro, claro. Aquela The Disguise with the Tree. Ele Yeah. estava se escondendo Sim. atrás dos arbustos e assustando as pessoas. E tipo, o Guruji é o maior brincalhão, ele adora divertir-se e diz. Aquele dia foi legendário, foi tão engraçado, meu Deus. Eu tive dor no estômago de tanto rir. O O Mayurano quase morreu. E inspira-me imenso, inspira-me imenso. Eu penso, ok, esquece isto, que preocupação, brinca, calma, resolve-se. Não se vai resolver mais depressa porque tu estás preocupada, portanto, deixa. E lembro-me imensas vezes, a primeira mensagem que o Guruji me enviou, me fez chegar, eu não o conhecia, nunca o tinha visto, foi, em português, foi para que tanta preocupação?
Para que tanta preocupação? Há muito mais dor no mundo. Não te preocupes. Why there's so much pain in this world? Falta-me a última parte. Mas era. Para que essa preocupação toda? Tipo, hã? Onde é que é Sim. isto? Para quê? Para quê? E eu na altura até pensei. Então eu estou aqui a expor os meus problemas, estou aqui a dizer que estou com burnout, coitadinha de mim. E a resposta que vem é: para que preocupar-se tanto? Só depois é que eu percebi, de facto, aquilo não é uma das partes que me causava burnout, era uma preocupação constante, a necessidade de controlo, o ter deixado a vida Hum. espiritual. Mas sim, porquê é que te preocupas tanto? Pronto, basicamente era esta a mensagem e eu procuro guardar até hoje. Guruji me fez prometer a ele duas coisas uma vez. Ele me fez prometer a ele nunca me preocupar e sempre ser feliz. Eu fiz um pacto, uma história doida, eu estava no avião com ele, ele começou a fazer um joguinho no iPad e falou: se eu ganhar, eu posso pedir alguma coisa para você e você não pode dizer não. E ele falou: se você ganhar, você pode me pedir algo, você não pode dizer, e eu não posso dizer não. Em 2013. E jogamos, ele ganhou 3 vezes, eu ganhei 3 vezes. E Então, eu pedi 3 coisas para ele que ele não pode dizer não, nunca. Tá no pacto. E ele me pediu 3 coisas. Então, dessas 3 coisas, ele pediu. Ele não pediu nada para si próprio. Nada, nada, nada. Ele pediu. Primeira coisa, nunca se preocupe. Todo dia eu erro isso, mas eu nunca esqueço. Então, eu tô sempre tentando ficar melhor. isso é bonito. Segunda, Todo dia eu erro isso, mas eu nunca esqueço. sim. Sim, eu entendo que não é uma mudança instantânea. E a segunda coisa, sempre seja feliz. Aí a terceira coisa, ele me falou que naquela época eu não era monge nem nada, tava só viajando para um dacha em Berlim com ele, mas ainda tinha minha vida muito material, muito rígida e tal. E ele me falou: e quando eu te chamar, um dia, você larga tudo e vem. Essas foram 3 coisas que ele me pediu. Sim. É. O amor desinteressado do guru. É incrível. Amor desinteressado. Amor desinteressado. Ah, eu há, não sei, um ano e tal, disse ao Guruji, eu não sei, o que eu sinto pelas pessoas não é o mesmo. Bom, falando claramente, o que eu sinto por um homem, por um namorado, não é o mesmo que eu sentia antes. O que eu sinto pelas pessoas no geral é diferente. Mudou, eu não sei bem porquê. Ele disse-me porque agora tu encontraste o verdadeiro amor. E portanto, ok, não há comparação. Não vai ser, nunca mais vai ser igual. Game over. Game over, é. Quando você sente uma gotinha do amor de Deus, uma gotinha do amor de Narayana, de Guruji, todos esses outros amores, em perspectiva, nunca vão ser a mesma coisa. Vão sempre ter um gostinho um pouco mais fraco. E não tem sentido comparar, não é? Não, Simplesmente a relação amorosa é simplesmente uma companhia para chegar a Deus. Não pode ser o objetivo da vida, não pode ser a outra pessoa. Então você está perdido. sim. Isso Tem bhajas da Índia que falam isso. Se você vem para Vrindavan, Vrindavan sendo um local espiritual, se você toma um banho no rio Yamuna, que é o rio onde Krishna tomava banho, eles falam: se você gosta da sua vida, não venha. Se você gosta da sua vida como é, não venha para Vrindavan, porque se você vir, tudo vai mudar. A forma que você vai ver sua vida anterior não vai ser mais como ela é. Guruji é a mesma coisa. Guruji é a pedra do alquimista. Se você gosta da sua vida, pode ter certeza você vai encontrar ele e sua vida vai mudar. Sim. Mas você não chega a Guruji se não está pedindo por um câmbio. Sim. Algo dentro de você está pedindo pela mudança. Sim, sim. Uma das pessoas que foi aí no último grupo, em que foram quase 40 pessoas, disse-me que Ana, os dias desde que eu vim do Ashram foram dos piores da minha vida. Ok, calma. O que é que aconteceu?
o meu, pronto, contou-me. E eu disse, então, mas isso é bom. Oh, claro que é outra pessoa a falar, não é? Não está a sentir. Mas eu disse, isso é ótimo. Conhecer uma pessoa, essa pessoa revelar-se exatamente como ela é, antes de passar mais tempo e de criarem mais. É perfeito, ótimo, ainda bem que aconteceu. Claro. E ela disse, ok, eu agora estou muito mais calma no que respeita a isto. Foi um choque brutal, porque foi assim uma... Uhum. Não estava minimamente à espera, foi tipo, eu estou a viver um filme de terror, o que é que aconteceu? O que é que mudou aqui? Está tudo certo? E, entretanto, passou algum tempo, nós já fomos há um mês e tal, há um mês e meio, e ela dizia-me, no entanto, agora sinto uma paz grande e percebo, e só posso agradecer por, de facto, enfim, na verdade, me terem aberto os olhos. Uhum. E pronto. E o que lhe pediste, podemos saber? Não podemos saber o que é que o Rishi Aradakananda pediu. E eu pedi para Guruji? Não, não vou falar. Desculpa. Claro, não. Eu vou só ver aqui algumas perguntas, se não se importarem, e depois deixo-vos em paz. Pode ser? A gente precisa cantar uma coisa também. Eu trouxe um violão aqui, uma mridanga, e a gente tem que cantar. Não, mas Não vamos embora sem cantar. o Cantinho das Nove nunca pode terminar sem o Om Namo Narayanaya ou no Cantinho das Nove. Isso não pode acontecer. Eu só queria mesmo ver, porque percebi que houve por aqui, bom, se calhar já vai ser difícil de encontrar. Por favor, têm que fazer isto todas as semanas. Adoro. Ok. Bhakti Marga Espanha aderiu, Bhakti Marga Colômbia aderiu. A Sandra diz, sem dúvida, muda mesmo a nossa percepção. Cada surro. Ok, não encontro mais. Uau, que palavras sábias. Sim, nós estamos a falar com pessoas que têm um percurso incrível e que têm muito a ensinar-nos. Portanto, todas as semanas, a mim parecer-me-ia perfeito. Sei que não é possível. Mal que português, parecer-me-ia. No Brasil ninguém nunca falaria isso. Mas em português. Tem dois itens, parecer-me-ia, dois itens. Em português de Portugal está certo assim. Não, tá certo também no Brasil, mas ninguém falaria. Eu não encontro as mensagens. Peço desculpa a quem não teve resposta. Também custa estar sempre a interromper os rishis para colocar questões, embora se calhar até fizesse sentido. Não sei muito como gerir isto. Portanto, vamos fazer assim. Vá, um pequenino pacto. Assim, uma vez por mês. Estou em Maurícios, mas sim. Termina. Ele vai nos deixar, ele vai para as Maurícias. Por quanto tempo? Eu pude tentar de conectar a Maurícios, sim. Por 4 meses. Eu também vou. 4 meses? Eu também vou às Maurícias. Vou ao Shivaratri. Ok, edição especial, Maurícios. Mas vamos dizer assim, de forma geral, é possível fazer todo mês, sim. É possível. Ok. Então, maravilhoso. Tenho a certeza que as pessoas vão ficar muito contentes. Então, vamos estar uma vez por mês com os rishis e vamos prometer que vamos tentar, ou eu vou passar mais a palavra salvo seja, as questões às pessoas e falar menos. Pronto. Fica então combinado. É combinado. Você precisaria de uma pessoa fazendo a moderação do chat, anotando as perguntas, né? Porque às vezes as perguntas estão tão mais em cima que você não encontra mais. Eu agora já não consegui. Anyway, Aradhana, qual é o takeaway da palestra? Da conversa. Da conversa. Qual é para você? Qual é o takeaway? Qual é a mensagem principal que fica? De hoje? Nossa conversa de hoje. Sim, para o público, para as pessoas. Eu acho que é, primeiro, não desistir.
ok? Começarem devagarinho, se estão ainda perdidas no sentido de ainda não começaram minimamente o seu caminho, as práticas espirituais, então comecem por só estar em silêncio ou por, se tiverem dificuldade, por mantra, por ter um japamala e usá-lo, entoando o mantra. A segunda principal é não desistam. Pode não correr bem na primeira, na segunda, na terceira, na 10ª, na 20ª. Não desistam. E sabermos que temos Deus dentro de nós. Portanto, as pessoas terem presentes que todos nós somos uma parte de Deus e que estamos aqui para não nos preocuparmos e para sermos felizes. Fantástico. Fantástico. Aprendi bem. Não sei, é personal. É pessoal. Para mim, sim, eu acho que o que ela falou, o que você falou no final, não se preocupe, seja feliz e confie no mantra. Não existe melhora sem mudança. Não tenha medo de mudar. Olha, Vai mantra? vamos. Qual é a conclusão, Rishi Aditya? A sua conclusão. A minha é a mesma coisa, mas quando tem um problema, mantra. Quando não tem problema, mantra. Quando está despierto, mantra. Quando vai dormir, mantra. Seja um mantra andante. Sim. E a Mantra de mantra? não, a sua é mesmo. Como? E a sua conclusão? Eu falei agora, o que eu acabei de falar antes. Ser feliz e não nos preocuparmos. Para mim foi a mensagem forte. Ok, então vamos àquele momento maravilhoso em que eu não parto. Vai sim. Deixa eu passar aqui. Ok, o Aditya vai ser nosso cameraman. Ó. Está preparando a sala de música? Uau, Bem? Pronto. tem uma preparação mais especial ainda. Hoje estamos com violão, sem harmônio.
Cantem juntos de onde vocês estiverem. Om Namo Narayana. Om Namo Narayana. Om Namo Narayana. Om Namo Narayana. Hari Om Namo Narayana. Hari Om Namo Narayana. Jai Gurudev. Jai Gurudev. Quando chegamos a esta parte, eu nunca consigo dizer muita coisa. Ok? Então, obrigada, muito, 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 muito obrigada. As pessoas estão todas a agradecer e a pôr coraçõezinhos. Não se pode pôr coraçõezinhos a rixes, tá bem? Coraçãozinho vermelho, está. E uso dois instrumentos. Quando canto sozinha, que já por si é lindo, tenho só isto. Qual que você usa? Mostra. É como É o nada a ver. É aquele avisador de vento, não sei, esqueci o nome. Sim. Isto chama-se Nada Bel. Nada belo, é o belo do som. Obrigada, muito, muito obrigada. Depois vamos combinar o dia mensal, porque, pronto, agora tem uma lapa que não vos vai deixar sem que esse dia aconteça. Aliás, até porque várias pessoas estão aqui e não se pode mentir. Não se pode mentir. Então, muito bem. Não sei se vocês querem dizer alguma coisa. Eu acho que falamos o suficiente. Ok, então até breve. Jai Gurudev. Vai com Deus. Tchau, tchau. Vocês também.